Boa noite, queridos, queridas. Desejo que todos estejam bem, cada um aí no seu lugar querido. Nós temos colegas de todo o país, também Portugal, Canadá, estamos aí no mundo. Vamos lá. Eu estou aqui com uma lista de algumas perguntas que já nos enviaram anteriormente. A minha intenção inicialmente é fazermos uma leitura e logo depois a gente ir conversando sobre isso com uma interação à vontade por parte de vocês, tá bom? Só para registro, como já conversamos em off, agora aclarando, isso está sendo gravado com a permissão de todos vocês, não é isso? Tranquilo? Alguém tem alguma coisa contra? Muito bem. Então esse material ele acaba sendo depois postado no YouTube como material didático. Bom, vamos aqui a algumas questões. Eu vou ler aqui na tela do meu computador essas questões, e aí se quem a fez, se quiser inclusive complementar, ou algum colega quiser complementar a partir dessa questão, fique à vontade para abrir o microfone e completar, tá bom? Essa primeira pergunta diz assim: se a fenomenologia define o eu como o dativo da manifestação, entre aspas, e a filosofia clínica estabelece que a ética da alteridade é anterior e superior à epistemologia, como o filósofo clínico pode garantir que o mapeamento da, aspas, estrutura de pensamento não se torne uma forma de totalização que aprisiona o partilhante? Em termos práticos, como distinguir se um sofrimento determinante é um momento inseparável da identidade ou apenas um, aspas, pedaço independente que o clínico, por um erro de, aspas, agendamento máximo, acabou de hipostasiar como essência? Olha, que questão, hein? Vamos lá. Essa é uma questão bastante técnica e vou tentar traduzi-la, e aí me corrija se quiserem, tá? Primeiro, a noção do que é o sentido de dativo da manifestação. Na gramática, a noção de dativo, o caso dativo, é aquilo que indica um objeto indireto, isto é, aquilo ou aquele a quem algo é direcionado ou para quem algo se destina. Então, a ideia do ser dativo, do eu ser dativo, significa que toda vez que o mundo aparece, toda vez que o mundo é visto, há sempre um eu correlato. Ou seja, o mundo não aparece sem uma consciência que o percebe. Então, nesse sentido, a gente pode falar em uma gramática da experiência, que o eu, ele não é um objeto separado que a gente vai lá estudar, como quem vai estudar a consciência, ou como quem vai estudar a noção de eu. Não dá para fazer isso como um objeto puro, porque quando nós vamos estudar, pensar, elaborar, sistematizar, trabalhar com a ideia de eu, como uma teoria, por exemplo, no pensamento da fenomenologia, o eu não é exatamente um objeto, mas o eu, ou sinônimo a consciência, ou estrutura de pensamento, é a condição de possibilidade para o pensamento. Então, de uma maneira bem vinculante, não dá para estudar a noção de eu de alguém, não dá para estudar a noção de consciência sem também estudar aquele que a percebe. Porque há uma implicação direta em
toda e qualquer coisa percebida e aquele que a percebe. Por isso, ao falarmos em fenomenologia, vamos estar falando em um trabalho inicial que será de suspender, até posso dizer, suspeitar das próprias impressões, não mais como verdades imediatas, instantâneas, como se fosse a verdade uma revelação instantânea da realidade. Então, essa suspensão em que a nossa percepção ela pode estar enganada e também não garante que ela está vendo a realidade em si mesma, coloca como método na fenomenologia estudar a própria consciência que estuda o mundo. Tranquilo até agora? Isso que nós já estudamos lá em fenomenologia. Acontece que em filosofia clínica não estamos falando na fenomenologia tal como ela se seguiu, ela aconteceu na história da filosofia. Isto é, não é aquela fenomenologia de Russell. Estamos falando em uma reinterpretação da fenomenologia dentro da colcha de retalhos metodológica da filosofia clínica. Portanto, trata-se de um recurso de ir ao mundo do outro na esfera ética do cuidado. Mas também a fenomenologia não será este único recurso. E como todo e qualquer método nesse guarda-chuva de métodos que a filosofia clínica se vale, ela tem um eixo fundamental, sim, é a ética. Nesse sentido, de maneira muito clara, a ética é o início, o meio, o fim e até a transcendência de tudo que poderíamos conhecer acerca de alguém. Logo, a preocupação que a pergunta coloca é, na medida em que aquele que julga está em juízo, está também sendo julgado numa autocrítica, numa busca de conhecimento, tanto o objeto da percepção quanto o sujeito da percepção, a clínica não pode acontecer nesse cuidado ético tratando o outro como objeto. Ele não será um objeto de estudo, porque é a alteridade, é a relação que é ética. Não é o filósofo clínico que é ético, é o encontro que se faz ético. Então, o que se estuda não é o outro como coisa, mas a relação de alteridade entre o filósofo clínico e o outro. Ora, então, quem nós atendemos na clínica, enquanto filósofos clínicos? Sim, o outro. Mas o outro não é uma coisa lá. O outro é uma relação entre o eu e o outro, entre a identidade e a diferença. Portanto, a clínica só existe na relação. Sem vínculo, sem relação, no mundo da vida, não haveria clínica. E em se tratando de uma relação vinculante, o outro e eu, isso não pode acontecer na filosofia clínica, considerando que a ética da alteridade é a sua essência, não é uma clínica que cura, não é uma clínica que procura patologizar ou classificar pessoas, mas que procura conhecer e respeitar, ou respeitar e conhecer a autenticidade de cada um. O que se pode dizer é que a qualidade da intercessão é essencial nesse processo. Dito isso, em outras palavras, só existe uma epistemologia da filosofia clínica na medida em que ela é uma epistemologia artesanal, plástica, que se adequa à sensibilidade na relação do encontro. Nenhuma teoria, por si mesma, prévia, pode substituir isso. Em outras palavras, tentando dar direção a essa questão,
se em algum momento, nessa busca de conhecer o outro para ajudá-lo, a sensibilidade do cuidador, de quem é responsável, de quem procura nos problemas dar resposta à vida, ao outro que demanda, que procura pelo filósofo clínico alguma orientação existencial, se por qualquer motivo a própria metodologia, a própria fenomenologia, inclusive, for de alguma maneira parecer ser, a partir do que o outro em alguma linguagem manifeste, ser uma forma de violência que lhe avilte, que lhe comprometa, em que ele diga, não, esse processo, essa relação não está boa para mim, ela me fere, ela de alguma forma desvitaliza a minha possibilidade de ser uma pessoa única e singular. Então, neste ponto, até mesmo a fenomenologia não será persistida de qualquer forma. Por isso, respondendo à pergunta, o que nos impediria de usarmos a filosofia, a clínica ou mesmo o método fenomenológico para não totalizar o outro, para não torná-lo um objeto absoluto como quem tem todo o conhecimento sobre o outro? Não há uma teoria capaz de responder isso que não aconteça pela sensibilidade. Nesse sentido, teorias, nem a própria fenomenologia garantiria uma relação ética. É por isso que em filosofia clínica, se nos valemos de métodos para ir ao outro na relação com as nossas diferenças, nós também nos valemos de um contramétodo, no qual somos capazes de sermos críticos ao próprio método, ao próprio percurso, porque a relação é mais importante. Não poderíamos, então, em nome de uma verdade, ferir aquilo que estaríamos tentando cuidar, proteger. Não sei se eu consegui explicar isso, mas se encontrássemos uma espécie de garantia puramente metodológica para não aprisionar o partilhante em nossas concepções teóricas de julgamento, nós estaríamos numa espécie de armadilha conceitual. Usar a teoria para justificar que a teoria que usamos está certa. Essa tautologia dogmática, ela costuma acontecer muito frequentemente em várias correntes terapêuticas, em várias correntes, não apenas no universo das terapias, mas também do universo que os extrapola da ciência ou das clínicas, no campo da religião, no campo das relações sociais. Por isso, o saber, se resgatarmos o sentido mais antigo latino do saborear, é uma vivência que vai dar o tom do encontro. A metodologia é um caminho, mas esse caminho tem que ser revisto, sempre que ele parecer ser uma ameaça à relação. Não sei se eu consegui responder a questão que me foi colocada. Se não, por favor, me coloquem aí as considerações. Ok, diz aqui o Fábio Richard, sim, que respondeu. Então, reiterando, o eu não é um objeto, nem o do filósofo clínico, nem o outro, o partilhante da terapia, mas também a teoria e quaisquer métodos utilizados no recurso terapêutico da ajuda ao outro também não é um objeto. Tudo aqui é já interação, envolvimento, e a ética, ela está antes de uma teoria a respeito do real, ela será uma sensibilidade com a diferença, a dignidade, o direito
dessa diferença. Então é o encontro entre as diferenças. A clínica, nesse sentido, é pura alteridade. Bom, fiquem à vontade se quiserem me interromper, tá bom? Daí uma outra questão que se segue à primeira. Considerando que a fenomenologia de Russell possui um postulado materialista que ancora a percepção radicalmente na corporeidade e nos 5 sentidos, mas que Lúcio Pachter rompe com essa hierarquia ao colocar o abstrato e o sensorial no mesmo patamar, que é o tópico 3, pergunta: qual é o critério metodológico para validar a evidência de um objeto categorial que não possui correlato sensorial público? Sempre questões aqui bem pertinentes, profundas e de natureza bastante epistemológica. Lembrando que tudo isso aqui vem da leitura da obra de Robert Sokolowski, Introdução à Fenomenologia, uma conversação disso feita em aula com a metodologia da fenomenologia no universo de toda a metodologia de Lúcio Pachter. Essa pergunta, ela foi muito bem construída e muito acertada, porque já resolveu a questão na maneira como ela mesma foi formulada. Como eu estava dizendo antes, essa pergunta aqui esclarece ainda mais, há uma diferença da fenomenologia lá de Russell e até dos que vieram depois, outros fenomenólogos, existencialista, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur, enfim, há variações aí no percurso dos fenomenólogos existencialistas, mas há um postulado, e a palavra é exatamente isso. Ela é uma crença que se põe como base para começar as outras. É mais do que uma hipótese, o postulado. É uma afirmação categórica. E aí, olha que curioso, a filosofia clínica faz esse recuo ético, cuidadoso, diante não só dos perigos de uma má vontade de algum filósofo clínico, mas diante do próprio método. A questão que se coloca aqui é que na fenomenologia de Russell, nós vamos ao outro necessariamente pelos 5 sentidos. E a partir daí, sim, com as abstrações. Um exemplo bem simples. E deixa-me retomar aqui de memória uma pequena observação que Sigmund Freud começa no livro O Mal-Estar da Civilização. E ele começa pela noção de mal-estar, defendendo o postulado de que Thomas Hobbes estava certo ao dizer que o homem é o lobo do homem, no sentido de a base do humano ser o instinto, o bios, e isso significa que diante da morte inevitável, nós enfrentaremos uma angústia fundamental, inevitável, uma vez que o ser humano tem a consciência já temporal de que vai morrer. Então ele vive com essa angústia inerente nele, razão pela qual nós criamos justificativas neuróticas, como, e aí Freud cita Francisco de Assis, como um exemplo de uma forma em que o ser humano pode criar a ilusão de uma vida após a morte, de uma espécie de metafísica da bondade que garantiria a essência do real e assim o medo da morte desaparecer, ser aplanado ou resolvido nessa fantasia. Ora,
Esse é um exemplo típico desse postulado da sensoriedade, do corpo como real para toda a realidade. Agora uma pergunta, em se tratando de uma profunda alteridade. E se Freud atendesse Allan Kardec? Ou, sei lá, Chico Xavier? Ou tanto faz, vamos imaginar outra figura da cultura em que uma pessoa profundamente católica ou muçulmana, enfim, com todo esse universo de crença, por que afirmar e como poderíamos afirmar com a anterioridade dogmática de que há a certeza de que não existe nada antes do nascimento nem depois da morte? Percebem a armadilha conceitual desse dogma? Para ter certeza e postular isso como uma verdade, como o chão do real para afirmar toda uma teoria, essa pessoa, o próprio Freud, no qual o mal-estar se justifica, ele teria que saber o que é antes e o que é depois. E não sabendo, porque se são 5 sentidos que seriam a base de toda a percepção do real, então, no mínimo que poderia dizer é: eu não sei. E não sei o que nem eu mesmo posso constatar saber. Ora, é nesse sentido que a filosofia clínica não se vale de nenhum postulado epistemológico. Nenhum. Não porque não os tenham. As pessoas, as culturas, porque elas todas são tratadas legitimamente como possíveis, ou pelo menos como aberturas, sem uma pré-determinação do que é ou deveria ser. É nesse sentido que a filosofia clínica, metaforicamente, é um grande diálogo com o inefável. Digo diálogo porque é um modo de dizer através da linguagem o que transcende a própria linguagem. Por isso é essencialmente uma abertura. Aí está a noção de alteridade. Então, a pergunta faz com que o critério metodológico para validar a evidência, a certeza, a objetividade, a classificação, a organização mental, que é uma organização em categorias do pensamento, ela não pode ser afirmada com a pretensão de uma verdade objetiva. Ou seja, uma verdade tal objetiva que suprima a subjetividade. Ou não apenas a subjetividade do interior de alguém, mas também que suprima a metafísica. Então, eu nunca saberei exatamente esse tal interior do qual o outro anuncia o próprio eu, mas também não arrogaria dizer em filosofia clínica que não existe nada além do que nós supomos como verdade. O que resta então como princípio não é a evidência pública, isto é, que toda e qualquer pessoa teria como uma espécie de garantia do conhecimento. O critério não será este. Não porque se nega ao conhecimento, isso seria irracional. O que se propõe é uma crítica da própria razão, dos seus limites, como possibilidades. Então está para um acolhimento da supra-racionalidade convidada à relação. O critério, portanto, é, mesmo diante de qualquer possível erro objetivo, científico, ou em um nível de alto rigor, o critério será sempre ético. Volto ao que disse no início. Sem essa sensibilidade perante o que eu não sei, a diferença do outro, em que, de alguma forma, se sinta, perceba na relação que um modo de ir até ele, nesse encontro, o fere, ameaça essa diferença, independente de justificativas, se não formos capazes de recuarmos diante da possível violência que violaria essa dignidade do outro, não há teoria alguma que nos faria recuar.
Por isso, o filósofo clínico é essencialmente uma pessoa cujo conhecimento é artesanal. E aí entra a noção de techne, que tomamos por empréstimo da cultura grega antiga, mas é claro, adaptada ao nosso universo, em que há sim um conhecimento, uma metodologia, uma preocupação, mas que não afirma ou postula o que é o real. Porém, e aí está a inspiração fenomenológica da filosofia clínica. Não é saber o que é a realidade, mas procurar saber onde estaríamos nos enganando. Então começa duvidando do próprio juiz e dos próprios critérios. E aí está o eixo epistemológico fundamental, o grande postulado da filosofia clínica, a meu ver, que é chamado de agendamento mínimo. Ou seja, de alguma forma partiremos de postulados, prejuízos, por exemplo, o outro existe, eu existo, a sociedade que está aí, toda ela existe, e todos os valores que eu tenho para julgar e entender isso. Ok, são postulados. Eu nasci, eles já estão aí, estou inseridos nesse contexto. No entanto, estou aberto para rever isso. Essa é a ideia. O método não nos dirá qual é a verdade sobre o outro, mas nos dirá o quanto estaríamos possivelmente ferindo o que veria do outro como possibilidade, como aprendizagem sobre ele. Por isso, o conhecimento é essencialmente de natureza intrínseca ética. Por agendamento mínimo significa estudar muito, um recurso até bastante rigoroso que a filosofia clínica se vale para fazer o menor postulado, o menor julgamento possível, o que significa que é infinito trabalho. Então, ele vai ter sempre que fazer uma relação com o outro, com o encontro e com o próprio filósofo clínico e com a própria metodologia. Por isso ele é artesanal. Não tem como a teoria substituir a clínica. Veja aqui que tem algumas questões apresentadas por escrito. Deixe-me localizá-las aqui. Onde entra a teoria perante o outro? Ou toda e qualquer teoria cai perante o outro? Ela não cai como se fôssemos negar o conhecimento. Isso seria também um postulado anarquista de, a qualquer custo, afirmar o relativismo, o subjetivismo, ou a ausência ou a possibilidade do saber. De forma alguma. O que nós fazemos é conversar, dialogar, por isso, essencialmente, escutar e aprender o que há de possibilidades diante da relação. Então, a teoria ela existe, o método existe para haver um esforço que é de natureza ética, não moral com valores pré-determinados, mas com a ética da alteridade, que é o cuidado de não ferir o outro e nem a si mesmo na relação entre as nossas diferenças. Enquanto os conhecimentos servirem como escuta de possibilidades, eles são chamados ao diálogo. Mas qualquer postura que em algum momento enrijeça a possibilidade da diferença do que estávamos pensando, isso mataria a clínica. Por isso a clínica ela é feita e refeita sempre com a sensibilidade diante do outro. Lembrando que o outro tem a esfera da pessoa. Sim, o outro é uma pessoa, enquanto diferente. Mas é uma relação que tem a ver não só com o outro, mas com outrem. Que não é apenas esta pessoa, mas diante da
possibilidade de toda e qualquer diferença. Para ser mais nominal, respeitamos os diferentes em relação a nós. Porque somos mutuamente diferentes, não é o eu, o princípio da consciência que vai determinar que o outro é secundariamente diferente de mim, eu, o original. Não, somos mutuamente diferentes. Então não há uma verdade que é postulada, seja pela teoria, ou seja, psicologicamente, pela vontade do terapeuta, que predetermina. Logo, é uma abertura que põe em risco, põe em xeque, põe em revisão o próprio terapeuta. Não há, portanto, como fazer filosofia clínica sem clínica. Não há como atender o outro sem atender a si mesmo na relação de outridade. Então, nós temos aqui duas relações para ser um esforço didático. Respeitar os diferentes, mas respeitar as diferenças. Revemos nossas relações com pessoas, mas também com verdades, saberes, e nesse sentido é que a diferença é inominável. Esse antepasso de sempre recuar diante de uma suposição ou sensibilidade que ameaçaria o direito à diferença, na diversidade, faz com que o erro não seja uma maldição. Uma vez que ele aconteça diante de, eventualmente, termos atravessado indevidamente a relação respeitosa com o outro, qual é a garantia de termos a verdade no processo? A garantia é, se acontecer de percebermos de nossa parte que estamos corrompendo a interpretação da diferença, ou se o outro lá diz, ei, você não está me entendendo, está me desrespeitando em suas linguagens verbais e não verbais, então a garantia da condição ética do errante é sempre caminhar. Portanto, sempre errar como processo de o menor erro possível. Isto é, sempre errando, porque isso é errar, caminhar. E aquele que caminha, aquele que erra, o errante, ele faz esse percurso com cuidado, não pela verdade como critério, mas o cuidado como critério da verdade. Daí outra questão. Olha que são questões difíceis, né? Elas podem ser respondidas em vários aspectos, mas eu estou tentando ser adequado para esse momento. Como a clínica sustenta a publicidade da mente ao lidar com intuições místicas ou matemáticas simbólicas, tópico 29, sem recair no predicamento egocêntrico ou em um relativismo subjetivista que anule a possibilidade de uma objetividade artesanal? Bom, o perigo existe. Se disséssemos que a filosofia clínica superou o perigo por uma espécie de metodologia que garantiria a verdade, a revelação do outro, cairíamos justamente naquilo que a filosofia clínica quer: se afastar de teorias que já não conversem com o diferente, revendo o próprio método. Tá, mas aí entra a pergunta, diante de questões que não cabem na objetividade, não cabem na racionalidade, não cabe sequer na linguagem. E aí há experiências tais como chamadas de místicas. Ora, o que temos que fazer é não ter o pré-julgamento de que isto é necessariamente um erro de percepção, um delírio, mas tudo aqui é real. Tudo é, de alguma forma, manifestação. Então, vamos imaginar que uma pessoa
diga que teve uma viagem astral dentro de um disco voador e conheceu Marte pessoalmente. Bom, ao usar linguagem, pelo menos já estamos percorrendo categorias em comum, analogias de compreensão, eis a publicidade da mente, do que nós temos em comum, que são essas estruturas linguísticas, imagéticas, disco voador, alma em relação ao afastamento do corpo, Marte. Então, o que nós fazemos é acolher a manifestação, eis aí o método fenomenológico, e dizer, ok, vamos suspender qualquer prejuízo e procurar entender isso. E aí nós vamos às significações, à representação, como cada um subjetivamente o faz, mas também, segundo, objetivamente, como isso é feito pela cultura no qual essa pessoa tomou por empréstimo as categorias de percepção. Até para ir distinguindo negativamente do que, sem a certeza, aquilo que eu vou filtrando como sendo não é isso, não é aquilo, aí entra toda a metodologia, que é uma busca pela tautologia do discurso, ou seja, eu vou procurando conhecer do outro naqueles processos, aqui não me demorarei sobre isso, em que ouvimos toda a historicidade, isso já é um comprometimento, mas sem isso também a gente não teria pelo menos alguma coisa para irmos ao outro, e entra aqui a noção de historicidade, que não é uma biografia. A pessoa pode contar a sua perspectiva do mundo sem falar nada de uma espécie de si mesmo. Falando de músicas, falando de filmes, ou falando em narrativas como essas em discos voadores. Então, tudo aqui é acolhimento, sem pré-julgamento. E aí vamos filtrando fenomenologicamente, dividindo tudo que foi colocado e procurando aprofundar isso com perguntas menos invasivas a partir do outro. Eu digo perguntas numa relação dialógica, mas também não verbal, em outras linguagens como desenhos, músicas e outras manifestações de linguagem, enquanto linguagem. Esse processo vai sendo apurado, até chegar num ponto em que a pessoa, ela basicamente diz a mesma coisa com outras palavras e os significados já se repetem. Momento em que, sem uma garantia absoluta, mas metodologicamente, com todo o cuidado ético, paramos esse primeiro momento da escuta, que é dizer: acho que eu compreendo o que você quer dizer depois que eu filtrei tudo aquilo que já não seria a minha primeira impressão. Uma vez que a pessoa fala aquilo e eu interpreto a partir de algumas categorias presentes em mim, na minha cultura, vou filtrando como é, a partir da diferença entre nós, o que o outro vai querendo dizer. E, finalmente, quando eu chego a um momento, não sei em que tempo seria isso, semanas, meses, em que eu chego a isso que seria o agendamento mínimo, então eu estaria numa espécie de possibilidade de um chão de verdade. Ok, eu sei que quando a pessoa falou que foi tomar banho, não foi a ofensa, vai tomar banho, poderia ser essa interpretação, poderia ser noção de higiene, poderia ser uma expressão do qual ela usa o termo vai tomar banho para poder se afastar de uma pessoa e não literalmente ir tomar banho. Eu vou me aproximando dessas coisas. E agora um detalhe. E entra nessa questão. A noção do místico não significa religioso. Perpassa, por vezes, aspectos religiosos. Mas o místico, e aqui eu vou usar uma compreensão a partir de Ludwig Wittgenstein, no Tratados Lógico-Filosóficos, já que a filosofia clínica é uma colcha de retalho com vários métodos para buscar e respeitar a alteridade. Há um momento em que Wittgenstein chega neste ponto que ele procura dizer que as ciências não podem falar daquilo que não cabe na capacidade de compreensão da própria ciência. E o último dos aforismos da obra é: o que não se pode falar
em termos lógicos, né? O que não se pode falar, deve-se calar. Calar significa não amordaçar, significa que chegou um ponto em que o conhecimento possível em nome de uma suposição de verdade não é mais possível. Mas não significa que não seja sensível, percebido, interagido. O nome que então Wittgenstein vai dar a isso, a partir de então, ele diz, é místico. Sabe o que Wittgenstein chamaria de místico? O que significaria, por exemplo, uma pessoa gostar de sorvete? Isso seria místico, porque eu não posso mais do que filtrar o que significa gostar, não tem como chegar na essência, em linguagem, em racionalidade, da experiência que a pessoa viveu. Dito isso, isso é tão místico, porque seria impossível de ser traduzido em representação de linguagem, é tão místico quanto alguém viajar para Marte em uma nave espacial fora do corpo. Estamos falando, de qualquer forma, em algo que a racionalidade não encapsula. Então observe que não é porque o assunto é religiosamente místico que ele se torna mais delicado do que se alguém dissesse eu amo João. No fundo, o que é amor, eu vou até certo ponto entendendo que não é amor o que eu entendia no primeiro momento, não é amor do que parece que a pessoa falava em relação aos pais ou em relação à cultura, algum filme, eu vou usando métricas de suspensão dos pré-julgamentos. Mas vai chegar um ponto que na linguagem eu devo me calar dos meus postulados e pré-julgamentos. Este é o ponto da mística. Esse é o ponto que só é possível o encontro na sensibilidade. Então, o conhecimento serve para não ferir a sensibilidade e não para amordaçar o outro com uma interpretação final. Eu talvez esteja falando muito difícil em razão da complexidade e erudição com que as questões foram formuladas de maneira muito técnicas, mas eu queria só dar uma pequena pausa antes de seguir com outras questões. Se há alguma dúvida, se há alguma consideração de tudo que eu falei que ficou precisando de mais conversas para tirar equívocos. Alguém gostaria? Conseguir me fazer claro, talvez? Não, tá dando para entender, Will. Tá esclarecendo bem. É bem interessante essa questão de místico, né? Que foge um pouco dessa que a gente sempre pensa que o místico está ligado à questão da religiosidade. E aí, na tua explicação, ficou muito claro que é aquilo que eu não consigo traduzir em palavras lógicas, trazer, né? Então, isso ficou bem claro, assim, para mim, evidente várias questões. Aí entra a questão da matemática simbólica. Mas espera aí. Chegará um ponto na clínica em que o processo de conhecimento no seu agendamento mínimo, na tentativa de não postular e cercear a voz, a interpretação, não só de uma pessoa, mas de uma cultura, ou de uma religião, ou de um viés científico, tudo é chamado à escuta. Nós estamos em interlocução com esse universo. Vai chegar um ponto em que eu tenho que dizer, por mais que eu tenha entendido, o substrato disso é místico. Ora, como é que então eu farei clínica com isso, que é uma espécie de essência que não se pode medir? E é aí que entra a matemática simbólica. É possível medir, mas é uma mensuração qualitativa. Ou seja, eu estou vendo aqui a Silvana, que acabou de falar, ela usa um óculos. Ok. Então eu vou me aproximando do que eu acho que isso significa, até chegar num ponto em que ela mesma vai dizer o que significa, seja lá um critério de beleza, ou seja um critério de saúde da visão, seja um critério, enfim, vou filtrar o máximo possível nessa
primeira parte da clínica em que a escuta bastante ativa me dá subsídios para então ajudá-la no modo de ser dela em nossas diferenças. Então, até certo ponto, o que eu não sei da Silvana, eu chamarei isso de desconhecido. Mas uma grande parte, pressupostamente, eu posso estar enganado, eu conheço da Silvana. Ela está falando a mesma língua que eu, ela tem uma certa idade, ela tem uma certa linguagem, eu já tenho vários elementos do conhecido que já me permitem, a partir do que sei, me aproximar cada vez mais do que eu não sei. De maneira que o conhecimento vai me permitir me aproximar do que eu não sei. É como se dissesse, não é isso, não é isso, não é isso, e fosse um avanço de desconstrução de pré-julgamentos. Mas observe, há uma mensuração negativa, não no ponto de vista moral, mas negativa do ponto de vista da desconstrução dos equívocos, possíveis equívocos. Então, diante disso, eu chegarei num ponto em que, muito provavelmente, o que ela está falando, numa espécie de salto intuitivo, é o que eu estou entendendo. Depois de o cuidado de não corromper a interpretação, eu vou fazer enraizamentos bem claros, já, pelo menos pressupostamente, com algum conhecimento mínimo de que isso não a ofenderá, não a magoará, no respeito à sua intimidade. O rigor de todo esse método não cabe aqui colocar, porque ele pertence à aula, nós estamos falando com estudantes já de filosofia clínica. Mas chegará um ponto, então, em que eu diria, eu conheço da Silvana o bastante para saber que não a conheço. Não é qualquer desconhecimento, é um conhecimento que me deu muito mais proximidade com o que eu não sei. É o que eu chamo de estranhamento familiar. A familiaridade diante do que eu sei me aproxima do que é estranho, único, singular e desconhecido. Então, observe, não é um conhecimento que mata o mistério, é um conhecimento que vai mensurando o tamanho desse infinito. Como? Negativamente, não é isso, não é isso, não é aquilo, como conhecimento. E o que vai sobrando é uma espécie de em direção ao infinito da Silvana. Então, nesse sentido, jamais o conhecimento cerceará a infinitude, o mistério. Onde é que entra a matemática simbólica? Se eu não estou postulando verdades, nem negando, se eu estou acolhendo a possibilidade de tudo que me parece ser, enquanto eu percebo com os meus critérios limitados de percepção, eu teria que chegar a um momento e dizer, há uma possibilidade. O que isso significa é uma abertura. Por isso, a matemática simbólica não descartaria, a exemplo do que eu disse no mal-estar da civilização, nada que ultrapasse os meus saberes ou pré-julgamentos. Posso concordar ou discordar, achar uma tolice ou não, mas não se trata de mim. Se trata da outra pessoa, o diferente, mas se trata também da própria diferença. Ou seja, não aquela pessoa em particular, mas o universo inteiro. Por isso, o que significa matemática simbólica? Nos aproximarmos do que realmente está aí, como base da clínica, o mistério. Mas é o mistério respeitado. Marlos, querido, sim. Onde se traçaria, por exemplo, valores e bases morais nesse aspecto? Porque tudo bem, se a gente tem que respeitar o partilhante e os pensamentos e toda a carga que ele vem, toda a bagagem que ele traz, mas se... eu não estou dizendo valores morais... Eu sei que a moralidade em si, ela pode ter essa
durante o tempo, na navegação do tempo, ela pode ter pequenas alterações ou muitas alterações até, mas se a gente pega um determinado momento, uma determinada época e percebemos que existe uma deturpação muito grande de valores morais ali, em que ponto a gente vai realmente se afastar e deixar aquilo, como é que eu posso dizer? Não intervir diretamente ali. Ok. Não havendo nenhum postulado de realidade a ser previamente definida, sim, desculpa, só para ilustrar um pouco, digamos que estivéssemos, por exemplo, como partilhante o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. Sim. Então, não havendo o conceito de verdade objetiva como critério, e sim de respeito às diferenças sobre opiniões ou pareceres de verdade, essa aproximação do outro em todo o seu espectro de fisicalidade, moralidade, estética e todas as possibilidades que seriam classificáveis para darmos diferenciações ao humano, essa aproximação, em primeiro lugar, não é ir ao outro, porque senão ele seria o objeto do eu. O outro seria o outro eu, e não se trata disso, o secundário em relação ao si mesmo. Se trata de que ele é outro para mim, tanto quanto eu sou outro para ele. Então não há o pressuposto colonialista de que há uma base ou de civilização, ou de moralidade, ou de certeza, ou do que quer que seja, como chão do real, e que vai ao impreciso outro. Não. A aproximação da diferença de outrem é também uma aproximação da diferença entre nós. Significa que a aproximação do respeito à diferença do outro é também um risco às nossas certezas e seguranças, porque elas não serão mais inamovíveis. Elas serão realocadas nessa relação como possibilidade do encontro. Sim, Marcelino, está gravando, vamos continuar gravando a aula e muito obrigado. Oportunamente a gente até continua essas conversações em aula, tá bom? Uma boa noite para você. Então, Malus, o que nós procuramos na clínica não é saúde, não é verdade, não que não se queiram essas coisas. Não é moralidade, não que não se queira isso também. Ou não é beleza, estética, é o quê? Uma potência, ou seja, força da autenticidade. A autenticidade do que não sequer classificaria se é uma autenticidade de natureza moral, estética, física, econômica ou qualquer coisa. É o que aparece, o que advém nessa direção que o outro ou a diferença se me mostra. Bom, então eu estou tentando entender e me aproximar disso. Funciona então, do mundo conhecido, pressuposto pelo menos, um afastar-se dessas certezas absolutas, mas não uma negação e afronta. Logo, repito, não só eu procuro me aproximar da diferença do outro, mas eu procuro também não me afastar daquilo no qual eu me identifico. Senão, eu estaria supostamente respeitando o outro e me desrespeitando no processo. E aí eu não estaria respeitando o que seria alteridade, que não é respeitar o outro, como se o eu fosse o autor do respeito. Respeitar a diferença, a relação no encontro. Então, uma primeira consideração, Omar, seja qual for o valor moral em jogo, ou no conflito entre as relações, o conflito da diferença, ele é passível da tensão própria da condição humana entre os diferentes. Mas há um limite do suportável, do aceitável, em que verdades, gostos, comportamentos, valores, moralidades é aceitável.
é quando a diferença é um conflito, mas não uma violência. Portanto, não apenas ao outro, mas a mim mesmo, como terapeuta. Logo, é uma relação que se respeita o encontro. Dito isso, a própria moralidade, os valores morais, sejam eles quais forem, do terapeuta ou da sociedade no qual esse terapeuta ancora a sua identidade e se sente uma pessoa cultural, representante daqueles valores em que ela está situada, se chega a ameaçar isso para a própria pessoa, ela se afasta. Diz a clínica não é possível, porque está violando essa diferença. Então não há um postulado nessa direção, mas vamos lá. Nós estamos no século XXI. O que é violência? Certamente que antes da Revolução Francesa não está vinculada a um direito de individualidade. Ali não é um direito do cidadão. Mas depois da Revolução Francesa e depois da busca de direitos humanos, de uma espécie de universal de o que é o ser humano, depois da Segunda Guerra Mundial, nós alteramos significativamente do abstrato humano para a concretude de diferentes. Então, é o respeito à mulher, o negro, a criança, o homossexual, o deficiente, isso e aquilo. Todos são humanos. Por que não se respeita mais o humano? É porque o conceito de humano não dá conta. Em nossa época, em nossas categorias e problemas e conflitos, porque o negro, considerando o que seria negro, e aí entram 1000 categorias, a discussão nunca termina, não cabe especificamente aos problemas que são específicos de outra classificação tal qual essa cultura estabelece. Então, realmente, nós temos muitos diferentes critérios. O que fazer? Primeiro, o filósofo clínico está inserido numa sociedade em que há uma democracia difícil, muitas vezes ameaçada, mas este é um valor que, por exemplo, ele não é apenas moral, mas jurídico. Então, em nome não só do outro a mim, me respeitar como eu a ele, não podemos nos violentar fisicamente ou ofender. Hoje podemos até falar juridicamente como racismo. Então, nesse sentido, eu não diria que isso seria um problema se o filósofo clínico fizesse uma viagem no tempo e fosse para outras categorias históricas ou culturais. Eu diria até mais, Marlos. A lembrança do filme Clube da Luta, com Brad Pitt e o... esqueci o nome do outro ator, também genial. Ele trata de uma sociedade em nossa época, mas cujos valores de relação são profundamente violentos em se tratando de uma sociedade civil. Mas naquele acordo, dentro dessa sociedade, grosso modo, com direitos humanos e direitos às diferenças, ali é a violência, a brutalidade física, uma forma de relação. Então, o que fará o filósofo clínico? Vou dizer, respeitar isso. Respeitar não é concordar e nem se aproximar, porque isso poderia ferir o próprio filósofo clínico na possibilidade em que a ameaça do terapeuta na relação poria fim à própria clínica. Mas olha que curioso, Marlos. Eu também não diria que isso é absolutamente errado, mas sim que isso não é para mim e jamais aceitaria isso para os meus, enquanto os meus disserem eu também não quero isso. Por isso há um respeito antropológico, cultural. Isso não significa, repito, um afastamento dos nossos valores ou parâmetros. Portanto, há um respeito à subjetividade, há um respeito à diversidade, mas não há um relativismo, em que tanto faz sem critérios alguns, pois o critério é o respeito à diferença. Eu vou terminar assim. Eu não poderia, por exemplo, ver um filme ou ler um livro que reportasse a cultura dos gladiadores no mundo antigo e dizer que crueldade isso, sim, para os tempos do atual, do contemporâneo,
E eu tenho todo o direito de dizer isso, isso seria inaceitável hoje. Mas se eu viajasse para aquela época, eu seria desrespeitoso naquela cultura, querendo trazer categorias extemporâneas que não caberiam naquela época. Bom, se é possível, como, digamos, um antropólogo tentar compreender essa diferença, faço agora um outro parêntese na complexidade da questão. E se a gente vai a exemplo do filme Clube da Luta e encontramos no nosso atual mundo uma sociedade tremendamente violenta, tanto quanto se fazia com os gladiadores, eu vou dizer, há tantas realidades ou camadas e diferenças já na contemporaneidade em que a clínica deve acontecer no espaço em que o filósofo clínico é capaz de lidar. Então, de novo, mesmo em valores morais, trata-se do respeito à diferença na relação entre nós. Não sei se eu consegui me fazer entender, querido. O que se busca é o autêntico. E aí que entra. O autêntico não pode ser autenticamente bom, autenticamente cristão, autenticamente branco dos olhos azuis, ou coisa parecida. Autêntico é o que vai se revelando na aproximação desse infinito, desconstruindo os pré-julgamentos. E aí entra uma realidade, Marlos. O autêntico, que já não é pressupostamente um valor moral prefixado, pode ser aquilo que seria mapeado, localizado como autenticamente mal. Ou seja, talvez alguém entendesse que Hitler era uma pessoa, como Rousseau diria, uma pessoa boa que se perdeu, que se corrompeu da sua essência da natureza humana, como indivíduo e sociedade. Ok. Talvez seja isso, numa leitura cristã, na busca de um resgate de uma espécie de eu íntimo que traiu a própria consciência. Ok. Mas enquanto verdades ou valores de pré-julgamento, o que posso dizer é até onde a busca de conhecimentos, a busca de saberes e a metodologia de desconstrução que violentaria a interpretação do outro chegará num ponto em que eu diria o que se revela singular, próprio, a força desse singular é algo que eu, de minha parte, ao chamar de violência, não só não me aproximaria, mas combateria. Mas eu o faria muito claramente, sem dizer que ele é absolutamente errado e eu absolutamente certo, num mundo absoluto. Não. Segundo os parâmetros da nossa época, segundo os direitos que nós conquistamos, etc., etc., ancorados na minha história, na qual eu defendo historicamente, jamais. Então observe que se trata de um respeito às nossas diferenças e não que essencialmente, moralmente, a minha seja a verdade absoluta e o outro errado. Ele talvez fosse, vou criar uma metafísica imaginária, talvez ele fosse a pessoa perfeita e ideal no mundo dele, no mundo dos seus. Ou, gosto das metáforas do cristianismo, em que dentro de nós há um reino dos céus e um reino do inferno. E dentro de nós, mas ali se a gente pudesse categorizar nessa metáfora, então é uma questão de respeitar as nossas diferenças. Então, nesse caso, que o capeta fique no inferno e quem é de tomar café com gentileza, que fique entre os seus pares. Se possível. Fiquem à vontade para me interromperem. E continuando aqui a outra pergunta. Quando a filosofia clínica busca entender a experiência vivida do partilhante, ela está aplicando um princípio fenomenológico ou desenvolvendo um método próprio inspirado na fenomenologia? Está mais para o segundo ponto. Mas deixe-me ser chato.
Não consigo, tudo tem limites. A ideia de aplicação ou de ferramentação ou de uso, o que implicaria também desuso, é justamente o que Russell procurava negar. Não psicologizar a fenomenologia. Ou seja, usá-la para reforçar um processo que não questionaria a base, o postulado. Mas isso não faz sentido. Usar a fenomenologia só enquanto ela cabe aos interesses de uma verdade que lá no fundo não será questionada. Então, nesse sentido, não se aplica a fenomenologia como ferramenta. Fazê-lo é negar, pelo menos, o seu sentido originário, ético. Por outro lado, em filosofia clínica, a fenomenologia, enquanto princípio, numa autocrítica ou numa crítica externa sobre ela, vemos que ela cometeu um erro de não questionar, de não suspender no seu julgamento o postulado de que o corpo é a base do real. E aí, olha que interessante, muito acertadamente colocado pelo Fábio Richter. Se aplicarmos com rigor a fenomenologia a si mesma, ela não poderia mais postular o corpo como a base de toda a realidade. Quando Lúcio Pacta, então, coloca como possibilidade tanto o sensorial quanto o abstrato, ele está dizendo: eis aqui a fenomenologia sobre o critério que este é o princípio, como disse, início, meio e fim da alteridade. Então, se colocarmos a fenomenologia como critério de alteridade, ela mesma não suportará os seus limites. Portanto, ela será meio caminho enquanto não ferir o respeito à diversidade. Tá claro? Estou falando muito difícil? Ou gostariam de alguma outra consideração? Seguindo, então, uma outra pergunta. A proposta fenomenológica de suspensão de julgamentos não seria, em si, uma forma de interpretação metodológica da realidade? Sim, exatamente. É uma forma. E é por isso que esta forma não pode ser engessada e absolutizada. Mas não só esta. Vamos usar outros caminhos metodológicos em que a filosofia clínica se vale no cuidado de alteridade do outro, da potência de autenticidade do outro na relação. Nós nos valemos da lógica formal, nós nos valemos também do estruturalismo. Quando a gente fala em base categorial, a gente está falando em verdades que são para toda uma sociedade enquanto estrutura, não como soma de indivíduos, mas sim como a afirmação de uma política, de uma economia, de uma cultura que, até se todas as pessoas morrerem individualmente, tais valores não morreriam, porque eles são estruturais. Então, elas não se explicariam na consciência do eu, e sim na estrutura. Observem, se a fenomenologia estiver certa como método de verdade, o estruturalismo está errado. E vice-versa. Então, vamos fazer uma disputa entre um e outro? Não, porque em filosofia clínica, na alteridade, não só com pessoas, como com a própria realidade, até certo ponto, há uma explicação, uma compreensão, uma aproximação que é estrutural. Mas se continuarmos a qualquer custo e dizer que o meio determina o indivíduo, vamos matar Confúcio, Sócrates e tantos outros que caminham do interior para o exterior e não no caminho reverso. Então, nesse sentido, sim, é um método. E é aí que entra a genialidade do pensamento de Lúcio Pacta, como eu entendo.
é que nenhum método deve suprimir a colcha de retalhos. É uma metodologia que comporta vários métodos, dentre eles o exercício do contramétodo, que é questionar o próprio questionador. Então, ela não aplica, ela suspende julgamentos, mas ela também suspende os próprios métodos, se isso for necessário na relação que se mostra maior do que a comportada pela metodologia. Então, ela é, neste ponto, um exercício de ir ao infinito. E fazemos isso, pelo menos num caminho mais seguro, através de um desconhecido familiar. A partir do que conhecemos e caminhando para o desconhecido, respeitando tanto os nossos saberes quanto o infinito, para não ser fechado. Entendi que a matemática simbólica é uma maneira de entender que cada pessoa constrói sua realidade por meio de símbolos, palavras, imagens, crenças, metáforas, valores, narrativas pessoais, e que esses símbolos se organizam entre si como se formassem uma espécie de estrutura lógica. Se a realidade é estruturada simbolicamente por cada indivíduo, existe alguma possibilidade de uma compreensão verdadeiramente compartilhada entre sujeitos? Bom, a noção de uma compreensão verdadeiramente como substrato último da verdade, isso é uma pretensão descabida em filosofia clínica. A busca pela verdade enquanto processo é válida, mas não a qualquer custo. Então, não é a verdade em último plano que nós procuramos. É potencializar o que não cabe em nenhuma verdade, e seja lá o que for, é a autenticidade do singular. Então, não é a verdade. Então, nesse sentido, a verdade é percurso e não postulado. É a ética que é esse princípio. E o que em filosofia clínica se chama de matemática simbólica não tem essa noção de estrutura lógica que representaria o universo subjetivo. Não. Matemática simbólica é aquele limite entre o que se percebe da consciência individual, o outro enquanto diferente, e o que não cabe em um indivíduo e que atravessa, comunica, perfaz enquanto uma estrutura de pensamento coletiva, na qual o dentro e o fora já não podem ser mapeados de uma maneira rígida. Então, é aquele ponto em que nós tentaremos entender o limite que bordeja o que é dentro e o que é fora, mas não sabemos mais o que é fora e o que é dentro. Então, não dá para explicar, por exemplo, nem com o estruturalismo a rigor, nem com a fenomenologia a rigor, nem com o lado de fora, numa espécie de entendimento da exterioridade do sujeito, um mundo de pura objetividade, nem com a busca de como cada pessoa interpreta subjetivamente. Em matemática simbólica, é aquele ponto em que procuraremos entender a possibilidade, o atravessamento entre o que percebemos de alguém, o que percebemos de uma cultura, mas já não sabemos onde começa um e começa o outro. O que se dá, então, numa possibilidade de cortes transversais, em que ao falar do eu está falando de uma realidade que lhe ultrapassa. E ao falar dessa realidade transcendente, estaremos também falando de um íntimo. E aí, o que vai estudar a matemática simbólica, e é um estudo sensível, é
curiosamente, como é possível que parece se revelar uma pessoa, para além dos seus limites pessoais, conhece intimamente o que ela jamais conheceria nos seus limites da percepção. Para um exemplo bem simples, Silvana, imagina que você de repente receba aí uma ligação, toca o telefone. Você já atende sabendo que é a outra pessoa e que aconteceu um acidente grave. Como você saberia disso? Não sei, mas é muito comum nós percebermos, ao lidarmos com a clínica, que os nomes, por exemplo, isso é Deus, não, isso é coisa da sua cabeça, estas coisas já não podem mais ser classificadas. O que sabemos é que está havendo um atravessamento e que precisa ser respeitado, acolhido como possibilidades da clínica. Então, há momentos na clínica em que nós atendemos o que podemos chamar de egrégoras, relações entre o dentro e o fora. Foi aí que eu me vali do paradigma da explicação por empréstimo à microbiologia de Maturama de autopoieses, em que falaremos não só de indivíduos, mas em realidades, no plural, que se interagiriam entre o dentro e o fora. Mas isso como possibilidades, como aberturas, e por que não? Inter-relação de camadas do real. Senão eu teria que encapsular tudo dentro de alguma teoria. Então, matemática simbólica é aquele fulcro de conversações entre diferentes paradigmas, teorias, possibilidades, porque o filósofo clínico lida essencialmente com o infinito. O Carlos Castaneda, nas suas obras, fala através de, por exemplo, o uso da ayahuasca ou do LSD e fala de outras realidades. Por que eu haveria dizer que tudo é delírio? Como eu posso dizer isso? Por que não acolher essa abertura à clínica? E, na medida dessa possibilidade, porque é uma alteridade, é um respeito à diferença, porque isso já não está acontecendo entre nós. Hoje em dia, para citar o Steven Spielberg, que antigamente chamava de ficção científica, ele decidiu adequadamente, a meu ver, chamar de eventualidade científica. E aí muitas coisas que seriam consideradas malucas outrora, hoje já são tratadas, no mínimo, como possibilidades teóricas reais. Ora, é isso que faz um filósofo clínico. Ele acolhe a diferença no limite do respeito. E isso não é mais uma questão, digamos, religiosa que se poderia colocar lá no passado. Hoje é uma coisa que entrecruza tradições espirituais, ciências, experiências da arte, o próprio senso comum, saberes de filosofia. Tudo aqui é chamado à conversação porque estamos cuidando do inefável. Então, matemática simbólica trafega nesse universo que também é chamado a clínica. Questões, queridos? Aqui uma pergunta do Fábio. Um exemplo, professor. E uma parte ele pergunta ao índio por que eu precisei tomar e seus discípulos não tomaram. O índio disse porque você é cabeça dura, algo assim. KKK. Bom, olha que interessante. Essa abertura, volto para terminar já no nosso horário,
a noção do místico. Isso é tão místico quanto uma pessoa tomar sorvete de flocos. Porque se eu dissesse, isso é sorvete de flocos, isso é banal. E discos voadores, não, isso aí é abstrato demais, é muita coisa, enfim. Tudo aqui é uma conversação com o que não cabe em nossos saberes. Então, nesse sentido, a essência da clínica é uma mística, mas que não será tratada dogmaticamente. Ou seja, a essência da clínica é a própria vida no mundo das diferenças. O filósofo clínico só não vai ter tais preconceitos para poder lidar com o outro. E se os tiver, serão também aceitos numa relação dos limites que respeitam também o próprio filósofo clínico. É isso. Dos que estão aqui presentes, Helder, Silvana disse, lembrei do filme Tudo em Todo Lugar e ao mesmo tempo. Marlos, Fábio, gostariam de alguma consideração nesses nossos momentos finais? Não sei se esse nosso encontro atendeu às questões de vocês, mas gostaria de ouvi-los para a gente concluir. Para mim ficou bastante claro, eu assistindo depois, antes aqueles teus os vídeos, né, que você postou, as tuas aulas antes, eu vou dizer, olha, de novembro para cá, minha cabeça parece que tá assim, ó, tá expandindo e todo dia eu vou dormir com dor de cabeça, porque o negócio difícil é pensar. Eu acho que eu tô aprendendo a pensar agora. Acho que eu só recebi tudo pronto. E eu estava com muitas dúvidas, né? E assim, eu sempre fico perguntando. Eu tenho um amigo e o marido que eu fico enchendo a paciência deles, né? Eu cozinho para eles me explicarem, eu cozinho para eles, é uma troca. Vocês querem comer, vocês vão ter que me explicar. Mas agora, Will, essa aula assim, para mim foi muito esclarecedora e saber que ainda não sabendo falar, porque daqui a um ano a gente conversa, tá? De tentar pelo menos chegar assim pertinho do seu joelho. Mas para mim está ficando mais claro agora. Parece que agora eu estou começando a caminhar. Entendendo os conceitos, né? De fenomenologia, de matemática simbólica, que à primeira vista, assim, matemática simbólica me confundiu bastante, mas agora está clareando. Então, posso dizer que agora estou começando a enxergar os primeiros passos do caminho. Que bom. Voltando à analogia com o errante, só para situar historicamente, falando a língua dos cachorros, o latim, a palavra, sobretudo oral, antes de marcadamente, socialmente escrita, tem ali a imprensa, embora seja antiga na China, mas se tornou forte a partir da invenção de Gutenberg, e que ela se torna um eixo até jurídico de a verdade ser escrita e ser formulada em códigos, o que já não é mais uma conversação, ela já se torna positivada, ela se torna uma palavra em forma de lei e uma citação como referência àquilo que já não dialoga livremente, é o texto escrito, e não o diálogo com os anciãos ou os centros dos encontros nas tradições espirituais antigas. Então, no mundo medievo, aquele universo de pessoas que estavam num mundo profundamente de pessoas que eram nômades, né, ou pelo menos não viviam fechados em instituições, o que era aquele que errava, ou o errante, ou que caminhava? Era o vagabundo, que vagava muito,
era aquela figura que levava informações, trocava, cantava, ou seja, era um ser de movimento e interação com as diferenças, com as posições. Ou seja, era através da arte que se errava, era através do erro que se caminhava a produção da cultura humana. Não era uma coisa maldita, era, aliás, a sobrevivência do real, ser conversada, errada. Mas quando chega no mundo industrial, em que a vida ela é imóvel, não só dentro da cidade, como também nas estruturas, as estratificações sociais, o pobre no lugar do pobre, o rico no lugar do rico, e o trabalho ser mecanizado e repetitivo, aquele que foge ao padrão, ele foge a um sistema de sociedade de poder. E aí o erro se torna uma desobediência aos poderes vigentes. E aí o erro se torna maldito. Mas se recuperarmos uma parte que é profundamente clínica, que é a relação espiritual, não digo religiosa necessariamente, mas a relação do espírito humano com a vida, então o erro é necessário. Ele não é uma impossibilidade, ele é uma exigência da condição humana. E aí, termino dizendo, a analogia com que Sócrates colocava a ideia da reflexão. Porque não há um início do pensamento, ele é sempre um pensar melhor na medida em que volta atrás, pensando no que havia pensado, pensando no que havia sentido, pensando no que havia feito. Então, nesse sentido, não é que agora, se me permite dizer, a gente estaria começando, só há avanço no recomeço. Só há acerto na medida em que erramos. E é nesse sentido que o diálogo ele é circular. Ele é uma relação que não tem como centro o falante. E é por isso que é importante falar como quem escuta. E tudo é relação. E respeitosamente uma alteridade. Então, se lhe confortar esse desconforto, nunca pararemos o processo. E em busca na relação com o infinito, quando é que o infinito teve um começo? Estaremos sempre no meio dele, atravessados por ele. Tá tudo certo, o fato de errarmos. Vamos errar juntos. Bom, querido Marlos, aqui dizendo foi maravilhoso, preciso digerir isso tudo para processar, com certeza, sempre. E o Fábio com uma questão, como ter essa escuta da filosofia fora da clínica nas relações do dia a dia? Categoricamente não é possível, porque não há fora da clínica. Filosofia clínica é clínica e clínica é relação. Então não se pode ser filósofo clínico porta dentro do consultório e de repente sai da porta, deixa de usar como ferramenta a filosofia clínica e vai ser outra coisa que não uma pessoa que vive na relação com os outros. Então, nesse sentido, tudo é clínica. Tudo é alteridade, ou é ou deveria ser. Não dá para ser filósofo, eventualmente, como quem veste a máscara do uso e trata o partilhante como um martelo e suas técnicas, ou saberes, ou trabalho como um martelo. Tudo é clínica. O filósofo clínico dá a sua vida como testemunho do seu conhecimento, e o seu conhecimento como aprendizagem e revisão de uma profunda escuta.